A paz do Senhor, irmãos. Glórias ao bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, verso 13. Uma mensagem que o Espírito Santo de Deus tem posto em meu coração e tem crescido de uma maneira poderosa. Está escrito: vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou repetir isso mais uma vez porque isso é maravilhoso. Respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjona, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Vou fazer uma breve oração, feche seus olhos. Espírito Santo, tu és maravilhoso. Estamos no ambiente da tua presença, estamos em um ambiente santo, estamos em um ambiente em que tu estás. Senhor, eu sou apenas um eco, ó Pai, da voz que o Senhor quer falar aqui aos corações dos teus filhos. E eu quero te pedir, Espírito Santo, toma liberdade para atuar enquanto estiver ministrando. Se tu quiseres batizar com o Espírito Santo, assim o Senhor o faça. Se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser libertar, o ambiente é seu, Jesus. O ambiente pertence a ti, a igreja é tua, os filhos são os teus filhos, Senhor, que estão diante do Senhor, é a tua amada igreja. E assim, ó Pai, nós te pedimos, faça notável os teus feitos mediante a tua palavra, e assim glorificaremos o teu nome mais uma vez. Pode se assentar. É um motivo de muita alegria estar aqui, adorando ao bendito nome de Jesus juntamente com os irmãos, neste culto dirigido pela juventude, um ambiente espiritual que Deus tem falado ao nosso coração através dos louvores. Muito grato a Deus, Samuel, pelo convite, o pastor que não está aqui, o pastor Jason, o pastor Romildo esteve aqui. Sou muito grato a Deus por fazer parte dessa família abençoada, Assembleia de Deus em Mantiqueira. O Senhor tem falado muito ao meu coração a respeito dessa mensagem de Mateus 16, e essa mensagem tem crescido no meu espírito, porque trazem coisas muito poderosas para a gente entender e a gente aplicar na nossa vida de fé, para a gente aplicar na nossa vida com Deus. A gente adentra dentro do contexto de Mateus 16, e Mateus ele vai tratar um pouco a respeito de alguns fatos que estão acontecendo nesse momento. E um dos fatos que estão acontecendo nesse momento é que Jesus Cristo ele está no meio de seus discípulos, está no meio da multidão, ele está no meio dessa multidão, ali no meio da multidão está fariseus, saduceus, há um público ali no meio de Jesus Cristo, e uma parte desse público, que é uma classe chamada de fariseus e saduceus, estão o tempo todo fazendo uma determinada prova a Jesus Cristo, querendo com que Jesus Cristo fizesse sair alguns sinais dos céus. Eles queriam que Jesus Cristo comprovasse o seu ministério por intermédio dos sinais nos céus. Como Jesus Cristo mesmo falou que existe uma geração incrédula que me pede sinais.
Assim estão os fariseus pedindo sinais, os saduceus pedindo sinais. Pedindo sinais porque a sua vida de fé era uma vida incrédula. A gente precisa entender quem eram os fariseus. A classe de fariseus e a classe dos saduceus são uma classe que surge no período interbíblico e eles têm uma proposta religiosa bastante segregada das demais pessoas que faziam parte da multidão, porque eles entendiam-se que eles eram uma exclusividade no meio do povo. Os fariseus com a sua religiosidade, os fariseus com a sua grande aplicação aos ensinos da Torá, e os saduceus com a sua influência no âmbito da nação de Israel, da nação de Judá, do povo de Deus. Eles tinham uma grande influência, não somente uma influência numa nação, mas era uma influência que abrangia até parte do império. As pessoas conheciam, tinham uma influência muito grande. Os saduceus são pessoas que são, se a gente for analisar em quesito de entendimento, pessoas que entendem muito. Se a gente for analisar em quesito de conhecimento, são pessoas que conhecem muito. Se a gente for analisar em quesito de rigor, são pessoas muito rigorosas. Mas ao mesmo tempo em que a gente vê uma fé que conhece muito, uma espiritualidade que conhece muito, uma espiritualidade que tem bastante rigor, a gente também vê na espiritualidade dos fariseus uma espiritualidade perigosa, porque no meio do seu conhecimento, no meio do seu rigor, no meio das suas práticas, no meio de tudo aquilo que eles tinham como convicção, a gente vê que é um povo que conhece muito a respeito da palavra de Deus, tem muito de Deus em sua mente, mas tem pouco de Deus em seu coração. É um povo que tem a palavra na mente, é um povo que tem entendimento na mente, mas ao mesmo tempo que tem entendimento, a sua espiritualidade é uma espiritualidade vazia. E como que a espiritualidade começa a esvaziar na vida de um servo de Deus? Jesus Cristo vai alertar os seus discípulos para tomar cuidado logo após este debate do pedido de um sinal, para que seus discípulos tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque o fermento dos fariseus e dos saduceus tem um potencial muito grande para esvaziar a espiritualidade de crente. Como que a espiritualidade começa a esvaziar? O fariseu, ele consegue se aplicar. O fariseu, ele consegue vir aos cultos. O fariseu, ele gosta de estar em meio de ambientes. O fariseu, ele gosta de fazer orações. Mas o problema não está na aplicação da disciplina espiritual. O problema está na intenção, porque enquanto o fariseu e o saduceu ora, conhece da palavra, ele está baseando a sua espiritualidade primeiro na superioridade. Fariseu vem da palavra separado, eles se entendiam como segregados acima. Isaías profetiza isso a respeito de um povo que falaria que era para os demais se apartarem dele, porque se consideravam mais santos do que os outros. Assim são os fariseus, uma espiritualidade que se baseia em achar superior ao outro. Não tão somente isso, mas é uma espiritualidade orgulhosa. E nós, servos de Deus, ainda mais nós, crentes pentecostais, que experimentamos muito da presença, que temos bastante experiências com Deus, nós devemos tomar cuidado com essa espiritualidade vazia, porque no meio de muitas experiências, o orgulho pode tentar tocar o nosso coração. No meio de muito conhecimento, o orgulho pode tentar tocar no nosso coração. Mas não para por aí. Eles, além de serem orgulhosos, além de se sentirem superiores, eles tinham a sua espiritualidade com base no reconhecimento humano. E se há uma coisa que Jesus Cristo, ele tem consigo, é que ele não precisa de ver homens surpreendidos, ele não precisa de ver multidões que admiram aos outros. Jesus Cristo, ele quer um coração entregue a ele. Até porque Jesus Cristo não reconhece a performance que nós temos enquanto estamos aqui no ambiente de adoração. Porque estarmos aqui é muito fácil. Aqui qualquer um faz cara de profeta, faz cara de vaso, faz cara de crente, levanta as mãos, faz o movimento, faz o manto, faz a glória. Mas isso pode se tornar uma espiritualidade vazia quando você se baseia a sua espiritualidade, a sua adoração, a tão somente ao que os homens estão pensando e qual que é o impacto que eu estou deixando nos homens.
E o propósito de Jesus Cristo é que a sua adoração não é para impactar homens, a sua disciplina espiritual não é para impactar homens, porque Deus não precisa que você, com a sua piedade, com o seu culto ao Senhor, com o teu secreto, impacte homens numa maneira de se mostrar. Mas Jesus Cristo quer que você, com a sua adoração, com a sua piedade, com a sua busca, com a sua oração, não fique tentando convencer aos homens de que você é crente, de que você é cheio, de que você é tal, de que você tem o dom, mas Ele quer que primeiro a sua vida impacte o céu. A espiritualidade dos homens, dos fariseus, querem reconhecimento humano, mas sirvam Jesus Cristo que falou: quando orares. Eu acho isso maravilhoso, porque quando Ele fala quando orares, é porque antes da gente orar, Ele já está esperando que a gente ore. Quando orares, entra no teu quarto, feche a porta. Não é para ir lá para fora, fazer cara de profeta, mas entre no teu quarto, feche a porta, fala com teu pai que está no secreto, porque em vez de você querer ficar impactando os homens com a sua performance, impacte e faça um movimento no alto com a sua oração, onde só o Pai vê, porque o Pai que te vê no secreto tem uma promessa: Ele vai te recompensar publicamente. Crente que é crente não precisa fazer força, ele se entrega para Deus enquanto ninguém está vendo, e quando ele chega, a unção é perceptível. Crente que é crente cheio do Espírito Santo de Deus não precisa forçar a barra, ele se entrega, ele busca, e quando ele chega no ambiente, o ambiente muda. Se tem demônio, o demônio sai. Se tem enfermidade, ela recua. Se tem qualquer tipo de malignidade ou intenção ruim no meio do ambiente, os planos do adversário são frustrados pelo poder da unção que é gerada ainda no secreto. Quando jejuardes, não fique como os fariseus. Os fariseus desfiguram o seu rosto, faz cara de coitado, eles ficam com autopiedade, autocompadecimento. Quando jejuares, não desfigure o seu rosto, não fique se mostrando, mas ao seu Pai que está no secreto. É isso que Jesus quer. Uma espiritualidade cheia do Espírito Santo não é uma espiritualidade que se baseia na opinião de homens. Até porque se a gente for basear a nossa opinião de homens, se a gente for entender a nossa vida de fé com base em opiniões de homens, a gente tem um sério risco de perder os movimentos que Deus quer fazer na nossa vida, porque multidão, massa não compreende mistérios de Deus. Tenta falar para o incrédulo que Jesus Cristo prometeu que vai curar alguém do câncer na sua família, para ver se ele vai acreditar. Tenta falar para um incrédulo que você que mora aqui dentro de Xerém, o Senhor fez uma promessa que você vai para as nações, para ver se ele vai acreditar. Crente que é crente não precisa ficar convencendo o homem. Crente que é crente, ele está preocupado em agradar ao Senhor. Tome cuidado, porque é uma espiritualidade que conhece, mas é uma espiritualidade que conhece muito, mas crê pouco. E aí que está o perigo da nossa vida de fé. Porque se há alguma coisa que nos tira da rota de um milagre, se há uma coisa que nos tira da rota da promessa, é a incredulidade. A incredulidade é um pecado terrível. A incredulidade é um pecado do espírito. Assim como a idolatria é um pecado do espírito, a incredulidade é um pecado do espírito. E é um pecado muito grave por causa da incredulidade e por causa da murmuração. Um povo deu volta 40 anos no deserto. Os fariseus são incrédulos. E incredulidade te tira da rota da visitação de Deus. Mas eu estou falando para crentes que chegaram aqui hoje, que não serão convencidos pelo fermento do fariseu ou do saduceu, mas eu estou falando para crentes aqui hoje que serão tocados pelo pão vivo que desceu dos céus, o pão sem fermento, o pão poderoso, o pão que foi partido por nós na cruz do Calvário, o pão que traz fé, porque Ele é o autor da fé, autor e consumador da nossa fé. É sobre a ameaça dessa espiritualidade vazia que os discípulos estão. E por conta dessa ameaça, dessa espiritualidade vazia, Jesus Cristo vai ter uma conversa agora um pouco mais íntima com os seus discípulos. Primeiro, na sua locomoção, ele vai falar para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. Agora ele se estabiliza numa região chamada Cesareia de Filipe, para ter ainda uma conversa um pouco mais profunda.
conversa que só quem tem intimidade tem. E qual que é a conversa? O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem. O que Jesus Cristo está fazendo? Ele congrega os seus discípulos agora, para tentar entender em uma pergunta a perspectiva, primeiro da multidão. O que os homens estão dizendo ao meu respeito? Agora a gente pode fazer uma comparação muito interessante do que acontece aqui. Porque Jesus primeiro pergunta qual que é a perspectiva da multidão ao meu respeito. E depois Jesus Cristo ele chega onde ele queria chegar. E qual que é a sua perspectiva ao meu respeito? E vocês o que dizem que são? Que eu sou? Dizem ao respeito do Filho do Homem. A perspectiva da multidão sempre é: uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Ou um dos profetas. Agora a gente entende o que é um profeta na mente da multidão. O profeta é um operador dos desígnios de Deus. O profeta é um enviado de Deus. O profeta é alguém que traz consigo a graça de Deus para aquele tempo presente, direcionamento profético. E a gente entende que a perspectiva da multidão é falar que você é um dos profetas. Você é João Batista, você é Elias, um profeta de sinais. Você é mais um dos profetas. Eles tiram essa conclusão com base nos feitos do Senhor. E aí que entra o perigo, não que seja errado experimentar dos feitos do Senhor. O problema é quando a gente baseia a nossa fé tão unicamente naquilo que Ele pode fazer. O que reparte o discípulo da multidão é a capacidade de absorção daquilo que Jesus Cristo tem liberado. A multidão só consegue conhecer a Jesus Cristo pelos feitos. Mas Pedro ele vai elevar o nível e vai falar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, demonstrando que discípulo não está tão somente preocupado com aquilo que Jesus Cristo é capaz de fazer, mas Pedro ele comunica com a sua resposta com a essência de Cristo. Discípulo comunica com essência. Discípulo ama a essência. Está escrito no Salmo 103 que Deus revelou os seus caminhos a Moisés e ao povo de Israel os seus feitos. Esse princípio acontece para as multidões, Deus revela os feitos. Mas eu creio que tem discípulos aqui que não vão ver somente os feitos, mas vão conhecer os caminhos, vão conhecer a maneira. A palavra caminho pode ser também maneira. E eu creio que tem crentes aqui que não somente verão o que Deus vai fazer, mas experimentarão a Deus, porque o propósito de Deus não é somente fazer na sua vida, mas que você o experimente em intimidade. Provai e vede que o Senhor é bom. Chegou o tempo de começarmos a experimentarmos da essência do Deus Todo-Poderoso. Chegou o tempo da gente começar a vir aos cultos com uma postura poderosa, de crentes que estão cheios da essência divina. As multidões estão preocupadas, o que será que Jesus Cristo vai fazer? O que será que Jesus Cristo vai operar? Mas os discípulos estão preocupados, será que a essência dele está aqui no nosso ambiente? Será que a essência dele já chegou? Será que a essência dele está passando? E Deus está falando, a essência dele hoje está no meio deste ambiente, para te visitar, para tocar no teu espírito, para tocar na tua alma. A essência dele está aqui. Pedro fala na essência: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora eu acho isso maravilhoso, porque Pedro ele traz uma resposta muito assertiva. Pedro ele traz uma resposta muito especial. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele vai direitinho no ponto certo da resposta. E Jesus Cristo libera uma bênção sobre ele. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. E existem momentos na nossa vida que devemos dar respostas ao alto. Existem momentos na nossa vida que a gente se queixa, que a gente se lamenta. Mas os céus muitas das vezes não querem uma queixa ou uma lamentação, mas uma pergunta. Mas o céu quer respostas. E como que Pedro tem uma resposta tão assertiva na conversa com Jesus Cristo? Como que Pedro tem uma resposta tão concreta na conversa com Jesus Cristo? E a resposta está no que Jesus Cristo diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Agora a gente para imaginar, se não foi carne nem sangue que revelou, aconteceu uma coisa muito especial nesse momento.
Porque carne e sangue é a dimensão que nós estamos naturalmente. Essa terra é constituída por carne e sangue. A carne para nada aproveita, mas o Espírito vivifica. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Opa, Pedro, ele sai de uma atmosfera de carne e ele acessa o Pai. Se ele acessa o Pai, ele não pode acessar o Pai a não ser de uma maneira especial, pelo Espírito, porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A carne não pode herdar o reino de Deus. O que toca a atmosfera do Espírito é Espírito. Pedro, ele sai de uma atmosfera carnal para poder trazer uma resposta para o céu. E como que nós vamos dar respostas certas para viver tempos certos em Deus? Como que nós vamos dar respostas certas para ter respostas certas de Deus? A resposta o segredo é sair da atmosfera da carne e elevar o nível. Eu creio que chegou o tempo, e este tempo é o tempo presente que Deus está tirando crentes de uma atmosfera natural. Chegou o tempo de subir o nível. Você não vai ser mais afetado por instabilidades emocionais. Você vai sair de uma atmosfera de carne. Você não vai mais paralisar por causa de afrontas que feriram o seu coração, porque você vai sair da atmosfera da carne. Você não vai mais paralisar por causa dos conflitos que cercam o teu interior ou a tua circunstância, o teu arredor, porque você vai sair de uma atmosfera de carne. Carne se preocupa, carne entra em dilemas, carne se lamenta, carne murmura, mas espírito permanece firme, porque o espírito está pronto. E Deus está falando, chegou um tempo que o Espírito Santo de Deus, ele vai elevar níveis de crentes aqui hoje. E se você até hoje estava dando murro em ponta de faca, querendo ver as coisas avançar e não estão avançando, querendo ver as coisas indo adiante e não conseguindo avançar nas coisas que você tem proposto ao Senhor, a resposta é: suba o nível. A resposta é: suba o nível, saia da carne, para de se lamentar, para de se questionar, suba o nível, adentre na dimensão de Deus, comece a glorificar a Deus, comece a adorar a Deus, entre em oração, comece a jejuar, comece a clamar, comece a buscar, vá para o monte, vá para as consagrações, vá para o ciclo de oração, venha para o culto de terça-feira, venha para a EBD, porque quem se compromete em buscar a Deus, está num passo muito grande para subir de atmosfera. E Deus está falando que Ele é o Deus que faz os nossos pés como da corça e me faz andar nos seus lugares altos. Eu creio que Deus vai fazer com que crentes venham sair de uma atmosfera que tem te paralisado. Deus vai fazer com que crentes saiam de uma atmosfera que tem prendido a sua visão, e Deus vai te colocar numa atmosfera espiritual em que você vai ver o que os outros não estão vendo, você vai ter revelações que os outros não estão tendo, você vai ter direções que os outros não estão tendo. A multidão está preocupada pelos feitos, e Pedro está falando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho revelação de quem tu és, eu tenho revelação de quem tu és, eu tenho revelação de quem tu és. Jó, na sua pior circunstância, Jó, na sua pior situação, ele reconhece a essência daquele que ele servia e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Aqueles que estão na essência de Cristo Jesus não ficam abalados com a circunstância ou com a situação, mas conseguem ter resposta diferente em meio ao caos, conseguem ter resposta diferente em meio à tribulação, conseguem ter direções poderosas da parte de Deus para viver em tempos de paz. A resposta de Pedro provoca um movimento muito grande no mundo espiritual. A resposta de Pedro provoca um movimento tão grande que Jesus Cristo fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Provoca um movimento no mundo espiritual a resposta que Pedro deu, de tal modo que Jesus Cristo faz uma coisa: ele pega este Pedro, que antes era Simão Bar-Jonas, e fala: agora tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Agora entenda bem o que está acontecendo aqui. Quando Jesus Cristo fala que tu és Pedro, ele está tirando de cena uma identidade que marcava a vida de Pedro. E qual que era a identidade? Antes ele era reconhecido como Simão Bar-Jonas.
E se é Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, assim como Bartimeu, filho de Timeu, ele tira essa identidade de Bar-Jonas, tira a identidade de filho de homem, tira a identidade de filho daquilo que é natural. Olha o impacto da revelação, olha o impacto de dar a resposta certa. Ele tira a filiação daquilo que é natural, ele tira toda a cultura que Jonas deixou em Pedro, ele tira todas as marcas que Jonas deixou em Pedro, ele tira todas as marcas da sua vida natural e agora fala: tu és Pedro. Jesus Cristo dá uma nova identidade. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, porque a revelação de Cristo Jesus tem essa capacidade de tirar o currículo daquilo que é natural, de tirar os traumas, de tirar tudo aquilo que traz mágoa ao coração, de tirar o histórico do passado. A revelação de Cristo tem o poder de fazer isso. Bar-Jonas ficou para trás, agora eu tenho uma identidade nova para ti. Tu és Pedro, e essa identidade não é uma identidade qualquer, porque tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Agora a tua identidade não está mais baseada naquilo que Jonas te deixou em você. A sua identidade agora não está mais baseada naquilo que o natural deixou em você, mas a tua identidade agora está atrelada ao meu reino. E Deus está falando que o poder da revelação de Cristo Jesus vai impactar a tua casa, de tal modo que aquilo que é natural vai perder a vez, aquilo que é carnal vai perder a vez, e a identidade que faz parte do reino de Deus vai ser a marca da tua casa. A identidade que faz parte do reino de Deus vai ser a marca da sua vida. Eu creio que tem crentes aqui que chegaram hoje, que talvez a marca da sua casa, da sua família, tem sido de lutas, de tribulações, de contendas, mas Deus está falando: a marca que vai sustentar a tua casa a partir de hoje, pelo poder da revelação, pelo poder da revelação, porque a maior revelação não é quando um vaso chega. Isso é maravilhoso, eu respeito muito os vasos, crede nos seus profetas e prosperareis, mas a maior revelação não é quando um vaso chega e diz: assim diz o Senhor. A maior revelação está sendo pregada, e o impacto disso vai trazer transformação, porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu creio que o poder dessa palavra vai mudar a essência de vidas que chegaram aqui hoje. Eu creio que tem uma essência nova, eu creio que tem uma identidade nova, eu creio que tem uma novidade de vida para ser vivida. Tu não é mais Bar-Jonas, mas agora tu és Pedro. Agora tu tem uma identidade nova, agora a tua identidade está relacionada com a minha obra, agora a tua identidade está relacionada com o meu reino, agora o seu nome está gravado, é comigo, eu me responsabilizo, é eu que cuido, é eu que faço, é eu que movimento, é eu que toco, porque eu tomei para mim. Agora tu não és mais Bar-Jonas, mas tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, porque é onde o impacto da revelação chega, às portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão até hoje. Talvez as portas do inferno têm prevalecido contra você, as resistências do mal têm se prevalecido contra a sua vida, mas hoje o poder do impacto da revelação de Deus, o poder da profecia, o poder da palavra está quebrando com os alicerces da treva, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E eu creio que tem fortalezas sendo quebradas aqui hoje. Eu creio que tem correntes sendo quebradas aqui hoje, pelo poder da revelação. Chegou o tempo de relacionar com Cristo na essência, porque quem relaciona Cristo na essência vive o poder da revelação, vive o poder da palavra. Mas não para por aí, não para por aí. Eu acredito que os irmãos acham maravilhoso o fato de que quando a igreja de Cristo Jesus, sobre esta revelação da palavra, sobre Cristo, que é a rocha, só o fato das portas do inferno, as resistências do inferno caírem já é maravilhoso, pastor Jason. Mas não para por aí,
Porque quando a gente adentra na atmosfera de igreja de Cristo Jesus, quando a gente adentra na atmosfera da revelação, não é só as resistências do inferno que serão quebradas, mas Jesus Cristo é tão maravilhoso que Ele continua. E eu vou te dar a chave. Porque enquanto uma porta que te resiste quebra, o acesso do céu abre. Talvez tem crentes que chegaram aqui hoje que estão lidando com resistências, portas fechadas, portas que não movimentam. Mas quantos aqui acreditam que aqui é ambiente de palavra profética? Levante as suas mãos, então, porque eu creio que hoje as portas que te resistem serão quebradas. As resistências do inferno serão quebradas, mas não vai parar por aí. Os acessos do alto também serão abertos. Você que levantou a mão agora, você que é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, faça assim com as suas mãos, faça assim fechando, porque a chave não está distante de você, a chave está na mão da igreja de Cristo Jesus. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus. Chegou o tempo de acesso. Quantos aqui recebem isso? Chegou o tempo de acesso, chegou o tempo de acessar, chegou o tempo de viver, chegou o tempo de adentrar naquilo que o céu tem liberado. Está escrito: graças, pois, a Deus que nos abençoou em Cristo Jesus com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Deus está falando de as bênçãos já estão disponíveis, o acesso está disponível. Chegou o tempo de acessar. Chegou o tempo da sua casa acessar. Chegou o tempo da sua família acessar. Você tem buscado e não buscou à toa. É o que você esperou, é o que você tanto clamou. E eu creio que hoje o acesso está se abrindo, o acesso está aberto, a chave está nas suas mãos. É só tempo de ligar, é tempo de ligar. Não é tempo de ligar somente em coisas carnais, mas tudo que ligares na terra, questões espirituais, será ligado nos céus. Eu quero convidar a igreja de Cristo Jesus a nesse momento ligar a tua casa agora, ligar a tua família agora, ligar os teus filhos agora, ligar este que precisa de salvação agora, ligar este que está precisando de libertação agora, porque a sua casa vai acessar. As resistências já foram quebradas. Você clamou, você recebeu palavra e as resistências foram quebradas. A chave está nas suas mãos e a chave é no nome de Jesus Cristo. Foi por esse nome que um paralítico na Porta Formosa pediu esmola, mas quando deparou homens que carregavam esse homem, ouviu: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Neste nome de Jesus Cristo, levanta e anda, e a paralisia vai embora. É neste nome que Enéas estava enfermo, e quando ele se deparou com homens que carregavam este nome de Jesus, estes homens liberaram no nome de Jesus. Enéas, Jesus te dá saúde. É neste nome que Dorcas estava morta, mas Pedro, quando adentrou naquele quarto, ele primeiro dobra o joelho, porque ele entende: eu preciso da ligação lá, tudo que ligares na terra será ligado no céu, eu preciso acessar lá. Depois que ele acessa, ele vai lá e ressuscita. Sabe por quê? Porque é este nome, é este acesso que traz milagres, que traz cura, que traz resposta, que traz o movimento do Espírito. Este é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é como um grão de mostarda. Ele é o menor das hortaliças, mas quando cresce se torna, é o menor das sementes, mas quando cresce se torna a maior das hortaliças. Sabe o que Jesus Cristo está falando? Que às vezes você tem uma palavra tão somente, e isso está pequeno ainda dentro de você. A convicção do acesso ainda está pequeno dentro de você. Mas quando você começa a absorver o reino de Deus, isso vai crescendo de tal maneira que Jesus Cristo fala, se torna a maior das hortaliças, de tal modo que as aves nos céus encontram repouso, e os animais na terra também descansam à sua sombra. Sabe o que é isso? E eu acho maravilhoso, porque Jesus Cristo, ele trabalha com fontes. Jesus Cristo, ele trabalha com alcance.
E Ele não vai te dar bênção tão somente para que você desfrute, porque não há nada que Jesus Cristo nos dê, que através de nós Ele também não nos dê graça, para também ministrar sobre outras vidas. E pode começar pequeno a convicção de que o acesso foi aberto, mas eu creio que esta palavra profética vai se expandir de tal modo, assim como o grão de mostarda, que a sua casa também vai adentrar debaixo dessa dispensação. Os seus vizinhos vão adentrar, sim, até aquele vizinho atribulado, até este vai adentrar, porque no ambiente que está o crente, o servo de Deus, todo lugar é contagiado pelo efeito da unção do Espírito Santo de Deus. Quando o crente liga no acesso celestial, ele vive provisões. A coisa mais barata que Deus pode dar para um crente é dinheiro. Tem muita gente preocupada. Muito maior do que o valor do dinheiro é o valor do acesso que Deus nos dá. Dinheiro não compra provisão, mas quem tem acesso no alto vive provisões de Deus. Deus está falando, este acesso vai trazer tempo de provisão. Este acesso vai trazer tempos de provisão. Eu tomo posse disso. Este acesso vai trazer tempos de provisão. Debaixo deste acesso eu já fecho a Bíblia, porque as horas já são convidativas. Está escrito: tudo quanto ligardes na terra será ligado nos céus. Crente que está ligado no acesso. Para encerrar, eu gosto muito do exemplo de Atos 2, porque Jesus Cristo, Ele disse que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade. Os discípulos, no momento da espera, no momento da espera da promessa, eles não fazem nenhuma outra coisa a não ser permanecer no acesso. Porque quando o Espírito Santo desce, eles estavam reunidos no mesmo lugar orando. E qual que é o segredo? Se o acesso está aberto, por que muitas das vezes a gente não acessa ou acessa somente em um tempo e não continua vivendo? Porque muitos crentes até adentram, mas não conseguem compreender que você deve permanecer na posição. Não é tão somente adentrar, viver e deixar. Até porque Deus, Ele tem compromisso com aqueles que são dele. Estavam todos reunidos em um só lugar, no acesso, na oração, na ligação, quando de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Quem está no acesso de Deus vive de repente de Deus. Você não precisa esperar datas especiais para Deus fazer, Deus faz no de repente. Você não precisa esperar, é só você ficar na posição, porque a promessa não foi que você correria atrás das bênçãos de Deus, mas estes sinais vão seguir aos que creem. Quando você permanece no acesso de Deus, os sinais te seguem. Os sinais seguem a sua vida. De repente veio do céu um som de um vento veemente e encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. E eu quero liberar isto porque é a maior promessa. Aqueles que permanecem no poder do acesso da parte de Deus vai ter a sua casa cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Vai ter a sua família cheia do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus está dando marcas para novas marcas para crente aqui hoje. E eu creio que este tempo será um tempo que as pessoas vão reconhecer como um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Crente que carrega a arca, crente que carrega poder, crente que carrega unção, crente que carrega vida, porque você está cheio. E eu peço que fique de pé, por gentileza. Deus libera um acesso a Pedro. E uma coisa que eu acho curiosa é que Deus libera esse acesso para Pedro agora, que é fragmento de rocha.
Ou seja, que é algo firme, é algo que não é movido por situações, não é como o vento, não é como a onda, agora tu és rocha, porque aquilo que Jesus Cristo faz em nossa vida são coisas firmes da parte de Deus. Eu creio que Deus não vai colocar bênçãos nas suas mãos. Deus está te preparando para bênçãos que não serão bênçãos volúveis, que vão esvair em suas mãos, mas como Jeremias profetizou no capítulo 33, no verso 3, clame a mim, e eu responderei, e eu vou anunciar para a sua casa, eu vou anunciar para a sua família, eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes. Não vão ser coisas que vão ser quebradas, mas coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu creio que Deus está trazendo coisas grandes da parte dele, e as coisas que Deus está trazendo também serão firmes, que vão permanecer, que vão continuar, que vão trazer, vão se prolongar sobre a nossa vida. Quantos aqui acreditam nisso? Eu vou fazer uma oração, mas antes de orar pela igreja, quero conhecer aqui alguém que talvez em algum momento desfrutou do acesso, bebeu da fonte das águas vivas, do manancial das águas, mas deixou de estar na presença, desanimou. Ou talvez você nunca experimentou Deus e quer receber este Jesus. Eu convido você a vir aqui na frente. Você que quer aceitar Jesus ou retornar para Jesus Cristo. Mi maior, por gentileza, eu acho que tem uma irmã vindo. Mi maior. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido nos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Tem mais uma alma vindo, quem ele é? Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude. Mais um irmão para abraçar ele. Ajuda o pregador a cantar que ele está sem voz. Dos vales é o lírio, este Jesus está te chamando, venha recebê-lo. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. A minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo e aos ídolos queimei. Ele me conserva santo cor. Que a igreja cante isso, que o mundo me abandone, que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda, da vida ao fim. Elevações nehemaite kemíncia. A estrela de Ofara plouque delema. Para encerrar, não desampara nunca, não desampara nunca. Ele não vai te abandonar. Ser fiel para permanecer no acesso, eu viver. O muro é de fogo, o muro é de fogo, que me protegerá até que venha a mim o tempo de morrer. E ao céu nós vamos, ao céu. Onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares.
Aleluia. Aleluia. Pode ter festa na ADM nessa noite, porque Jesus está salvando. Se o céu está em júbilo agora, você não pode ficar de boca fechada, porque Jesus está salvando. Oh glória! A partir de hoje essas vidas vão acessar lugares que vocês nunca acessaram até o dia de hoje. Vocês vão acessar, porque a porta da terra pode ter se fechado, mas tem uma porta no céu aberta sobre a vida de vocês, e a oportunidade ainda está aberta. Tem uma terceira pessoa para Jesus nessa noite. Vem aqui na frente correndo. A oportunidade é agora. O Espírito de Deus te chama pelo nome. Ele está te chamando. Venha, porque eu quero ser o teu amigo. Você pode dizer, mas ser amigo de Jesus fecha algumas portas. Fecha. Mas o céu se abre para aqueles que decidem se chamar pelo nome de Jesus. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? O céu está chamando pelo teu nome nessa hora. Não deixe de viver este momento onde a sua vida vai estar sendo mudada, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até Davi. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Oh glória, aleluia. Que coisa boa nós achamos. Nós achamos um bom amigo que nos guarda da tentação, que nos livra no dia mau, que despedaça todas as cadeias que nos aprisionam, nos aprisionavam. Esse é o Jesus que nós servimos, e nós vamos orar nesse momento por essas duas vidas, essas duas pessoas que se decidiram por Cristo Jesus. Jesus chama vocês pelo nome, e a partir de agora vocês são chamados pelo nome de Jesus. Como Pedro era Simão e passou a ser chamado de Pedro, porque Jesus diz: tu és fragmento de pedra e eu sou a rocha. Agora, Pedro, aonde você vai, todos vão saber que você saiu de mim, porque eu sou a rocha, mas você, Pedro, é fragmento de rocha, você saiu de mim, e aonde você pisar vai ser reconhecido pelo nome de Jesus. Igreja, estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós te damos graças por essas vidas. Te agradecemos pela vida dos teus filhos e pela decisão que eles tomaram, Senhor, de a partir de hoje caminhar contigo na terra. Senhor, como fizeste como um filho pródigo, dá, Senhor, novos calçados, dá novas vestes, põe um anel no dedo, Senhor. Ah, meu Deus, movimenta o céu numa festa, porque este teu filho estava morto e reviveu. Esta tua filha estava morta e reviveu.
Senhor, a tua igreja celebra nessa noite, porque a vida de Deus fluindo neste lugar. Firma os pés dos teus filhos sobre a rocha. Escreve, Senhor, uma nova história na vida dos teus filhos, para nunca mais se afastarem dos teus caminhos. É o que nós oramos a Ti no nome de Jesus e Te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã.